Só o amor liberta. Parte 3, capítulo 10. O jogo de futebol. Cheio de alegria, Carlinhos preparou tudo o que precisava. Vestiu a camisa do time do coração, pegou a bandeira, um boné e correu para a sala. Papai, estou pronto. Então vamos. Temos um longo trajeto pela frente e quero achar um bom lugar para assistirmos ao jogo. O garoto despediu-se da mãe que recomendou. Tenham cuidado. Fuja de confusão, Jairo. Sabe como é? Futebol pode acabar em briga, especialmente esse jogo que é decisão de campeonato. Temos visto tantas notícias de violências. Jairo abraçou a esposa, serenando-lhe o espírito. O que é isso, Marta? Não se preocupe. Sei tomar conta do nosso filho, e afinal ele já é um rapazinho de 7 anos. No final da tarde estaremos de volta com uma pizza e refrigerante, para comemorar a vitória do nosso time, não é, Carlinhos? O garoto sorriu. Marta, porém, não estava tranquila. Com o coração apertado, viu os dois se dirigirem até o ponto do ônibus. Não gostava de futebol, porém não tinha o direito de impedir Cardinho de sair com o pai, especialmente para assistir a um jogo do tricolor, do qual era torcedor fanático. Entrou em casa e, logo envolvida com o serviço doméstico, esqueceu-se do assunto. Era domingo, considerado dia de descanso, mas ela tinha uma pilha de roupas para passar. Rumo ao campo, Cadinhos e eufórico. Tudo era novidade. Pela primeira vez iria assistir a um jogo no campo. Estava acostumado a ver partidas pela televisão, porém agora era diferente. Aproximando-se do local, a multidão impressionou o garoto. Como o pai tinha comprado os ingressos com antecedência, entraram sem grande dificuldade, apesar da aglomeração no portão de entrada. Viu, filho? Como foi bom ter comprado os ingressos antes? Esses torcedores querem entrar e não podem porque a lotação do estádio está completa. Assim falando, o pai agarrou a mão do menino para não correr o risco de se perderem um do outro na multidão. Enquanto caminhava apressado, Cadinhos, quase arrastado, nem via por onde estavam andando, pois, como era pequeno, só enxergava homens grandes à sua volta. Quando afinal encontraram um bom lugar na arquibancada, ele sentou-se e só então conseguiu olhar em torno. Perdeu o fôlego. A vista do estádio enorme, o barulho ensurdecedor da multidão, as bandeirinhas tremulando, o colorido das torcidas, fizeram com que seu coração batesse mais forte. Era um espetáculo impressionante. E então, meu filho, o que acha? Com os olhos úmidos de emoção, o menino olhou para o pai. Papai, eu jamais vou esquecer este dia em toda a minha vida. Obrigado. Aconteça o que acontecer. Papai, lembre-se de que este é o dia mais importante da minha vida. Jairo percebeu que o filho estava emocionado. No olhar do garoto, notou um brilho diferente como jamais tinha visto. Por um momento, sentiu como se aquilo fosse uma despedida, como se estivesse para perder seu filho. Que bobagem, pensou. Depois, com um nó na garganta, quase sem poder falar, disse: Isto não é nada, Cadinhos. Espere para ver quando o nosso time entrar em campo. E realmente, o garoto prendeu a respiração quando o tricolor pisou no gramado. Fogos de artifício estourando, a gritaria da torcida, que se tinha colocado de pé, dava a impressão de que o estádio viria abaixo. O jogo começou e Cadinhos concentrou-se na partida. No intervalo, o pai comprou um saco de pipocas e refrigerante. Era preciso relaxar. O time não estava jogando bem, embora o placar marcasse 1-0 para o tricolor. No segundo tempo, a situação se complicou. Um jogador do tricolor se desentendeu com outro do time adversário e a agressividade explodiu no gramado. Quando os ônibus à flor da pele, a violência foi aumentando entre os jogadores, tanto que o árbitro, sem muita experiência, não teve pulso para controlar a situação. De repente, a um golpe mais forte, um jogador caiu no chão desacordado. O juiz apitou, paralisando o jogo. Correu para verificar o que aconteceu. O jogador continuou imóvel no meio do campo. Os demais jogadores se aproximaram e de um lado e de outro passaram a se agredir, acusando-se mutuamente. Depois, golpes, bofetões, pontapés surgiram. Agora sem a bola, com violência explícita, e a confusão armou-se. Os policiais responsáveis pela segurança entraram em campo e cercaram os agressores. Prenderam alguns jogadores mais violentos e membros da torcida que tinham invadido o campo. Contudo,
eram impotentes para conter a enxurrada de gente que, deixando as arquibancadas, derrubaram o alambrado e partiram para a briga dentro do gramado. A polícia pediu reforços, o jogo foi suspenso. Não havia condição de dar prosseguimento à partida. Carlinhos estava assustado. Sem que se soubesse como, surgiram pedras e paus nas mãos de torcedores que se agrediam. De longe, Jairo e Carlinhos viam pessoas feridas, algumas sangrando, caídas no gramado, além de outras atropeladas pela multidão enfurecida. Viam também inúmeros torcedores sendo levados presos para os camburões da polícia. A ambulância entrou em campo e o atendimento de urgência começou, mas era precário ante a necessidade do momento. Médicos e enfermeiros que estavam na assistência, bem como outros torcedores, se apresentaram para socorrer os feridos, sendo que muitos destes, pela gravidade do quadro, eram encaminhados para o hospital mais próximo. Jairo, preocupado e inquieto pela segurança do filho, pegou Carlinhos pelo braço e, ao ver que a situação tendia a se complicar ainda mais, correu em direção à saída. Vamos, meu filho. É perigoso ficar aqui, vamos rápido. O acesso à saída, porém, não estava fácil. Pelos corredores, a mesma confusão, todo mundo querendo sair ao mesmo tempo, o que dificultava a passagem. Afinal, quando ultrapassaram os portões e chegaram à rua, Jairo respirou aliviado. Graças a Deus, murmurou. Andaram apressados até o ponto do ônibus. Contudo, também na via pública, as coisas estavam agitadas. Tinham caminhado aproximadamente uns 100 metros quando viram alguns torcedores brigando. Ao mesmo tempo, com alívio, notaram a chegada da polícia, trazendo reforços com os cacetetes em punho, prontos para enfrentar os rapazes. Nesse momento, um dos contendores tirou uma faca que trazia escondida na bota. Um dos policiais percebeu a manobra e imediatamente sacou o revólver e mirou o rapaz que se virou. O policial acompanhou seu movimento e atirou. À vista do perigo, Jairo segurou com força a mão do menino e, assustado, jogou-se no asfalto ao mesmo tempo que gritou: "Pro chão, meu filho." Tarde demais, porém. O projétil atingiu Carlinhos em pleno peito. O menino caiu desamparado. No primeiro momento, Jairo não percebeu o que tinha acontecido. Depois viu seu querido filho caído no chão ao seu lado, em meio a uma poça de sangue. Começou a gritar desesperado: "Socorro, acudam, meu filho foi atingido." Os policiais ouviram os gritos, perceberam o drama ocorrido e apressaram-se a socorrer o garoto. Ambulâncias chegaram, atendendo ao alerta que foi expedido pelas autoridades. A primeira delas foi interceptada pelos policiais e Carlinhos prontamente foi conduzido para o hospital mais próximo, inconsciente. Jairo acompanhou na ambulância. Desnorteado, confuso, não conseguia entender o que havia acontecido. Carlinhos foi levado às pressas para o centro cirúrgico. Só restava aguardar. Na sala de espera, Jairo lembrou-se da esposa. Fez uma ligação e não muito tempo depois a esposa chegou apavorada. Ao vê-la, Jairo abraçou-a com desespero. "Perdoe-me, Marta, foi culpa minha. Não devia ter levado nosso filho ao jogo. Como está ele?" Ela balbuciou num fio de voz, limpando as lágrimas. Jairo respirou fundo e conseguiu responder: "Não sei, ninguém diz nada. Nenhuma informação por enquanto. Temos de aguardar." Marta entrou em estado de choque e nem pôde falar. Apenas os olhos retratavam a dor que estava sentindo. No fundo, durante todo o dia ela tinha se preparado para o que ia acontecer. Eles se acomodaram num banco e se dispuseram a longa espera. 2 horas depois, o médico se aproximou. "E então, doutor, como está nosso filho?" perguntou Jairo. "Lamento." Ele não resistiu. O mundo desabou sobre a cabeça dos pais. O filho querido, a luz de seus olhos, não existia mais. Uma bala perdida pusera fim a uma vida plena de esperanças e alegrias. Após o enterro, a vida do casal mudou radicalmente. Não tinham mais razão para lutar, para viver, para trabalhar, para nada. Jairo e Marta, que eram tão ligados, que possuíam tantas afinidades, afastaram-se. Já não encontravam mais satisfação na companhia um do outro. Na verdade, Marta não conseguia perdoar Jairo pela morte do filho. Considerava-o culpado por ter levado o menino ao campo, acusando-o diretamente pela morte do garoto. Jairo, por sua vez, tentava conversar com a esposa, explicar em detalhes o que tinha acontecido, que ele fizera tudo para proteger o filho, que fora uma fatalidade, mas ela se recusava a falar com ele, a ouvi-lo. E no íntimo,
ele também se sentia culpado. Se não tivesse tido a infeliz ideia de levar Carlinhos para assistir aquela partida, tudo seria diferente. Acompanhariam o jogo pela TV como tantas outras vezes fizeram. Tranquilamente acomodados no sofá da sala, comeriam pipocas, tomariam refrigerantes e o filho, querido, ainda estaria vivo. Lembrava-se das cenas de violência que presenciara, pessoas batendo em outras pessoas, jovens gritando, xingando e esmurrando outros jovens, mãos que surgiram portando pedras, pedaços de concreto, de madeira e de metal, provavelmente da queda do alambrado, e que atacavam indiscriminadamente criaturas indefesas, que não estavam envolvidos na briga, que apenas observavam a confusão tal como ele. Mas, como as pessoas chegam a esse nível de violência? Nos seus momentos de reflexão, Jairo lembrava-se dos dias em que ele também tinha dito palavrões, xingado a mãe do juiz e dado vazão a instintos brutais, colocando para fora tudo o que trazia dentro de si, enfim comportando-se exatamente como qualquer outro torcedor. E o mais grave é que até se vangloriava disso na roda de amigos, ou mesmo em família, afirmando que essa atitude era positiva porque descarregava as tensões. Dizia também que depois voltava para casa mais tranquilo e em condições de enfrentar os problemas do dia a dia. Reconhecia que nesse último jogo fora diferente porque, como estava acompanhado de Carlinhos, não quis dar mau exemplo ao filho, comportando-se de maneira civilizada. Só por isso. Agora, refletindo sobre o assunto, pensava se também não havia colaborado para que a violência eclodisse no campo. No fundo, todos haviam colaborado, inclusive ele. Talvez não nessa oportunidade, mas em outras muitas. E os cônjuges cada vez mais se afastavam um do outro, ficando em cantos diferentes da casa, entregue aos próprios pensamentos, chorando e lembrando do filhinho que tão cedo os tinha deixado. Os mais amigos chegados se preocupavam com a situação, mas nada podiam fazer para ajudá-los. E além de todo o sofrimento, ainda havia a imprensa, que não lhes dava trégua, batendo à porta da casa, tocando a campainha ou procurando Jairo na empresa onde ele trabalhava. Queriam detalhes, lembrar o acontecido, expor ao público a dor dos pais. Marta e Jairo não podiam sair de casa, que topavam com os repórteres. Já tinham dado entrevistas, falado do assunto, mas eles queriam mais, sempre mais. Certo dia, eles não conseguiram impedir que esses profissionais entrassem em sua casa. A moça que passara a ajudar Marta nos serviços domésticos, filha de uma vizinha que se condoera da situação dela, depressiva e incapaz de fazer serviço algum, jovem e inexperiente, não conseguiu evitar a invasão. Diante do inevitável, Jairo e Marta aceitaram voltar ao assunto. Sentaram-se na sala lado a lado, os repórteres com microfones e câmeras funcionando, flashes espocando de todos os lados começaram a entrevista. Como estão se sentindo? Perguntou um deles, mostrando total insensibilidade diante do sofrimento e da tragédia que se abatera sobre o casal. Jairo devolveu a pergunta irritado. Como acha que estamos nos sentindo? Por que acha que tudo isso aconteceu? Digo a morte de Carlinhos e tudo mais? Contra-atacou o repórter, sem parecer ter ouvido a pergunta do dono da casa. Naquele instante, Jairo se lembrou de todas as reflexões que tinha feito desde a morte do filho e com muita gravidade considerou, por falta de educação, nossa sociedade não foi educada para a paz. As famílias não se preocupam em passar valores morais para os filhos, conscientizando de que devem agir de forma diferente, respeitando o próximo. De quem é a culpa, então, do governo? Indagou outro. De todos nós. Do governo também, claro, por não fazer a parte que lhe cabe, mas a culpa é de cada um de nós, pelas atitudes que tomamos, pelo comportamento que assumimos perante o semelhante. Cada pessoa é uma potência em si mesma e dela depende modificar o mundo em que vive. Por que levou Carlinhos àquele jogo? Ele nunca tinha assistido a uma partida no campo e gostava muito de futebol. Acreditando que fosse seguro, eu levei, contra a opinião de minha esposa, que não desejava que ele fosse. O repórter virou-se para Marta. É verdade que a senhora não queria que Carlinhos fosse ao campo? Sim, é verdade. Por que, dona Marta? Não sei ao certo, não gosto de futebol, mas não foi só por isso. Na verdade, tive a impressão de que alguma coisa iria acontecer. Estava com o coração apertado e sentindo uma angústia muito grande. A senhora acha que tudo isso já estava previsto, então? Não sei.
Não posso responder a essa pergunta. Jairo, quais foram as últimas palavras de seu filho? O pai ficou pensativo, buscando na memória. Voltou no tempo até o momento em que ele e Carlinhos estavam no campo, sentados na arquibancada, e ele percebeu a emoção do filho diante do estádio repleto. Lembrou-se de que perguntou se Carlinhos estava gostando e a resposta dele veio nítida à sua mente. Papai, eu jamais vou esquecer este dia em toda a minha vida. Obrigado. Aconteça o que acontecer, papai, lembre-se de que este é o dia mais importante da minha vida. Jairo enxugou uma lágrima e completou. Não me lembro quais foram as últimas palavras de meu filho, porém estas foram as mais significativas. Marta olhou para o marido espantada e começou a chorar. O repórter ficou parado sem ação. Depois voltou a perguntar. Interessante. Novamente surge a ideia de que algo estava previsto. Como se Carlinhos soubesse o que estava para acontecer. Vocês acreditam nisso? Jairo ergueu-se irritado e descontente. Não acreditamos em nada, agora basta. Vejam o estado de minha esposa, tenham piedade. Os repórteres insistiram mais um pouco. Porém, Jairo e Marta deixaram a sala e a mocinha indicou-lhes a porta da casa. Nos aposentos do casal, Marta continuava chorando. Jairo, diante da janela, as mãos nos bolsos, olhava o céu que se descortinava sem dizer uma palavra. Afinal, rompendo o silêncio, ela indagou. Jairo, você nunca tinha me falado sobre as últimas palavras de Carlinhos. Ele virou-se lentamente, fitando a esposa. Na verdade, não foram as últimas palavras dele, Marta, porém as mais importantes. Porque nunca me contou? Você nunca quis saber? Marta enxugou os olhos pensativa. Era verdade. Sempre que o marido tentava falar sobre aquele dia, relatar como tudo acontecera, ela se recusava a ouvir. Mas agora era diferente, tinha de saber. Acredita que ele sabia que ia morrer? Não sei, pode ser. Permaneceram calados por algum tempo. Depois Marta voltou a perguntar um tanto constrangida. Você acredita em vida após a morte, isto é, acha que nosso filho pode estar em algum lugar? Ele era um garoto tão especial. Jairo deixou-se cair na poltrona com a cabeça entre os braços. Nunca tinham falado sobre esse assunto. Ambos não eram ligados à religião. Eu não sei, Marta, mas gostaria muito de poder acreditar. E se procurássemos saber? Como assim? Com quem? Bem, existem pessoas que acreditam que os mortos continuam vivos e se comunicam conosco. Você sabe, sei, os espíritas é uma possibilidade. Sim, minha amiga Flora é espírita, podemos procurá-la. Está bem, faça o que achar melhor. Aquela noite eles dormiram mais tranquilos. Tinham resolvido buscar informações com Flora, e uma suave esperança começou a luzir em seus corações. Capítulo 11. Novos conhecimentos. Na manhã seguinte, Marta telefonou para sua amiga Flora e combinaram um encontro para aquela mesma tarde. Era sábado e teriam tempo livre. Flora ficou muito satisfeita com a ligação de Marta. Por ocasião do falecimento de Carlinhos, condoera-se da tragédia que se abatera sobre o lar da amiga, e desde que recebera a trágica notícia, e também durante todo o velório, não tinha se afastado do casal, procurando ajudá-los. Na impossibilidade de fazer alguma coisa, já que o fato era irreversível, tentava consolá-los com sua simples presença, como se dissesse: se precisarem de mim, estou aqui. Foi com profunda tristeza que acompanhou o féretro até a sepultura e que se despediu dos amigos após o enterro no cemitério já vazio. Depois, nos dias subsequentes, tinha tentado falar com Marta e Jairo sem resultado. Sentiu que os amigos estavam fugindo dela, evitando sua presença. Era como se a dor deles fosse tão grande, tão intensa, que precisavam ficar sozinhos e isolados de todos. Sabia que essa reação deles não era apenas com ela. Outros amigos comuns reclamavam também. Então Flora resolveu aguardar, consciente de que só o tempo poderia amenizar-lhes o sofrimento. Assim, ao leve toque da campainha, foi com imensa alegria que abriu a porta para receber os amigos. Abraçaram-se, trocaram algumas palavras gentis e depois conduziu até a sala de estar. Havia 2 meses Flora não os via. Achou-os emagrecidos, pálidos. Naquele breve período havia envelhecido anos. Que satisfação recebê-los aqui em casa. Eu estava com saudades. Sabe como é, Flora? Depois da morte de nosso filho, perdemos o chão, justificou-se Marta com lágrimas. Entendo perfeitamente o que estão sentindo, Marta.
Porém, a vida continua e precisam prosseguir vivendo. Tenho certeza de que Carlinhos não gostaria de vê-los tristes e desanimados. Jairo trocou um olhar com Marta e disse: é exatamente por causa dele que estamos aqui hoje, Flora. Sabemos que é espírita e gostaríamos que, se possível, nos desse algum esclarecimento. Diga-me o que acontece com aqueles que morrem. Você falou como se nosso filho continuasse vivo. Existe essa possibilidade? Com firmeza e seriedade, Flora considerou, sem dúvida, Jairo. Em primeiro lugar, a morte é uma ilusão. Não existe a morte. Aqueles que partem desta vida para outra realidade continuam vivos, mais vivos do que nós, uma vez que a verdadeira vida é a espiritual. Mas como assim? Gaguejou ele. Normalmente as pessoas pensam que o corpo físico é tudo. Na verdade, o corpo de carne é apenas uma vestimenta que o espírito usa durante um certo período que abandona quando não serve mais. Somos todos espíritos ou almas criados por Deus, transitoriamente vestindo um corpo. Não é o corpo que pensa, que prende, que ama. É o espírito. O corpo material só tem vida orgânica. Jairo estava perplexo. Mas o que está nos dizendo é impressionante. No entanto, é a mais pura verdade. E de onde vem essa certeza? Indagou Marta. Da reflexão, do estudo, da análise dos fatos da vida e da própria natureza. Explique-se melhor, pediu Jairo. Flora pareceu concentrar-se, como se estivesse procurando as palavras, e prosseguiu. Alguma vez vocês já pensaram por que teremos sido criados? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Sim, porque certamente o Criador deve ter um propósito. Se nós, meros habitantes deste planeta, seres imperfeitos, nada fazemos sem o objetivo, quanto mais Deus, que é todo amor, sabedoria, misericórdia, bondade, justiça e muito mais. Enfim, Ele que é a suprema perfeição teria criado o universo e a nós, seres inteligentes, sem uma finalidade? O casal trocou um olhar surpreso, como se jamais tivesse cogitado essas coisas. Jairo abriu um sorriso tímido. Flora, desculpe nossa ignorância. Marta e eu nunca fomos muito ligados em religião. Você sabe, somos católicos por tradição, porém raramente vamos à igreja. Agora você nos abre um mundo novo no qual jamais pensamos. Quer dizer então que a vida continua depois da morte? Com certeza. Todavia estranho o seu espanto, Jairo. Uma vez que a religião católica a qual você afirma pertencer prega a imortalidade. A única diferença nesse caso em relação à doutrina espírita é que o catolicismo admite um destino inexorável, sem possibilidade de mudanças para as criaturas. Aqueles que morrem vão para o céu, para o inferno ou para o purgatório, segundo o bem ou o mal que plantaram aqui na terra, enquanto nós acreditamos que aqueles que partem desta vida para outra apenas mudam de endereço. Continuam vivendo mais ou menos da mesma maneira que o faziam aqui, uma vez que ninguém se transforma de repente. A vida espiritual é uma continuidade da existência terrena, na qual prosseguimos aprendendo e evoluindo rumo à perfeição. Carlinhos deve estar sendo muito bem amparado, recebendo o amor e carinho de amigos e familiares que partiram antes. Provavelmente está com a vovó Efigênia. Minha avó? Exclamou Marta. Por que não? Sua avó é uma criatura extraordinária, lembro-me bem dela, Marta. Sempre foi muito boa, de sentimentos elevados e ajudava todos os que a procuravam. Só fez amigos, todos sentiram sua falta. Está no mundo espiritual há vários anos e demonstrava um carinho especial pelo bisneto. Acho natural que tenha se preocupado em recebê-lo na nova vida e em ampará-lo, já que os pais ficaram na terra. Não é o que fazemos quando alguém viaja para algum lugar e tem parentes nessa cidade? Marta estava comovida com a lembrança da avó querida. Seus olhos brilhavam de emoção. É verdade, é verdade. Você faz com que as coisas pareçam tão simples e lógicas. E como eles vivem? Da mesma maneira que aqui. Lá existem cidades com casas, jardins, escolas e tudo mais. Carlinhos, após adaptar-se à vida espiritual, com certeza fará amigos, irá à escola, terá divertimentos, brincadeiras e passeios como qualquer criança. Tem certeza? É tudo tão inusitado. Como você mesma disse, é lógico. Acha que Deus teria nos dado todo o conforto aqui na terra e no além não tivesse nada? Na realidade, nossa vida aqui que é uma cópia imperfeita de tudo que existe por lá, porque, repito, a verdadeira vida é a espiritual. Jairo e Marta estavam perplexos, mas animados.
Era muita informação de uma só vez. Trocaram um olhar. Depois Jairo respirou fundo e perguntou: onde podemos encontrar esses conhecimentos? Gostaríamos de saber mais sobre o assunto. Flora sorriu. É fácil. A doutrina espírita coloca à nossa disposição uma quantidade enorme de informações que nos foram trazidas pelos espíritos superiores e que um emérito professor francês codificou adotando o pseudônimo de Allan Kardec, para não influenciar as pessoas com seu verdadeiro nome, uma vez que ele era muito conhecido na França, tendo já várias obras publicadas. Afirmo-lhes, porém, que a doutrina espírita nada inventou, nada criou, apenas nos trouxe verdades eternas e reconhecidas desde a mais remota antiguidade, mas que os homens da nossa época ignoravam. Foi emprestar-lhes alguns livros. Flora pediu licença e foi até o interior da casa, voltando em seguida com 2 volumes que entregou ao casal. Aqui estão as obras sobre as quais lhes falei, do início, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de Kardec. O primeiro, porque nele encontrarão um embasamento lógico para os fenômenos da vida, e o segundo, porque traz a consolação de que estão precisando por intermédio da parte moral do Evangelho de Jesus. Estarei à disposição de ambos para qualquer esclarecimento que precisarem. Jairo, mais afeito a leituras, abriu o Livro dos Espíritos e correu a vista pelo índice, cada vez mais surpreso, à medida que lia regalava os olhos. Estou impressionado. Aqui trata de assuntos muito sérios. Exatamente. Tenho certeza de que vão gostar. Leiam, e depois que se inteirarem do conteúdo, voltaremos a conversar. Se desejarem, poderemos até estudar juntos. Eu frequento um curso no Centro Espírita que fica aqui perto. Vocês têm cursos? Nunca pensei, disse Jairo. Eu sei o que você pensava, Jairo, afirmou Flora sorrindo. Julgava que Umbanda, Candomblé e outras seitas que representam o sincretismo afro-brasileiro fossem espiritismo. Puro engano. Apesar do respeito que temos por todas as expressões religiosas, o espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec, no século XIX na França. Fazemos cursos sim, porque nossa doutrina baseia-se na razão e liberta nossa consciência pelo estudo, alargando-nos a visão. Nesse momento, a criada entrou na sala e avisou que o lanche estava sendo servido. Flora conduziu seus amigos até a copa, onde passaram o resto da tarde conversando, tomando chá e se deliciando com as guloseimas que lhes tinham sido carinhosamente preparadas. Quando se despediram da dona da casa, Jairo e Marta estavam completamente diferentes de quando haviam chegado. Tinham um semblante mais tranquilo e o coração cheio de esperança. E uma constatação surpreendente. Naquelas horas, haviam esquecido completamente suas tristezas. Era a primeira vez que isso acontecia desde a morte de Carlinhos. 2 dias depois, voltaram a se encontrar. Marta e Jairo mostravam-se encantados com os livros. E como não poderia deixar de ser, cheios de questionamentos. Há muitas coisas que não conseguimos entender direito. Flora certamente porque nos falta embasamento no assunto. Pensamos bem e gostaríamos de frequentar aquele curso sobre o qual você nos falou. Será possível? Sem problemas. Sempre temos novas turmas começando. Vamos combinar um dia para vocês conhecerem a Casa Espírita. Isso é importante para saberem onde irão estudar. Se gostarem do ambiente e sentirem afinidade pelas pessoas, tudo ficará mais fácil. Interessante, exclamou Marta. E essencial também. Se não gostamos do ambiente nem das pessoas com as quais iremos conviver, o trabalho em conjunto fica difícil. Não nos sentiremos bem. Amanhã é dia em que teremos uma palestra e depois a aplicação de passes. Gostariam de ir? Claro, com prazer. Concordaram ambos. Ótimo. Como a reunião começa às 20 horas e eu e o Ronaldo passaremos às 19h30 para pegá-los. É bom chegarmos antes para vocês irem se adaptando ao ambiente. No dia seguinte, Jairo e Marta, acompanhados de Flora e Ronaldo, foram ao centro. Estavam cheios de expectativa, ansiosos. Nunca tinham entrado numa casa espírita e não sabiam o que iam encontrar lá. Logo, porém, se tranquilizaram. Era um salão normal de palestras, com as cadeiras enfileiradas simetricamente. Na frente, ao centro, uma mesa coberta por uma toalha limpa e clara, na qual se viu um arranjo de flores, uma jarra com água e um copo, e alguns livros. Atrás da mesa, na parede, apenas um quadro negro.
Portanto, como Flora afirmara, era um local de estudos. O ambiente sereno, a música suave que se espalhava no ar, encheu-se de bem-estar e paz, induzindo a elevação mental. Iniciando a reunião, um homem no verdor dos anos fez uma prece, conclamou os presentes a elevar o pensamento e, com palavras singelas, buscou a figura meiga de Jesus de Nazaré e solicitou seu amparo para todos os presentes e suas famílias, o que aumentou sobremaneira o bem-estar que já sentiam. Nunca tinha ouvido uma prece tão simples e, ao mesmo tempo, tão bela, em que a intenção e o coração da pessoa extravasavam uma súplica, emocionando-os. O tema da palestra, programada para aquela noite, era a necessidade de transformação moral, à luz do Evangelho do Cristo, para alcançar a felicidade futura que todos almejam, abordando com bastante competência pelo expositor, um senhor de cabelos brancos e fisionomia afável. Acompanharam com interesse a exposição, depois tomaram passe e água fluidificada. Quando as atividades terminaram, Flora apresentou-os ao dirigente da casa Euclides, falando sobre o desejo de ambos de iniciar os estudos oferecidos. O simpático senhor deu-lhes as boas-vindas e passou-lhes o dia horário do início do curso. Algumas outras pessoas se aproximaram, risonhas e simpáticas. Eram amigos de Flora e de Ronaldo, que foram apresentados para os recém-chegados. Alguns iriam começar o curso básico de Espiritismo, como introdução ao estudo de O Livro dos Espíritos, e Marta e Jairo já se sentiram entrosados com os novos colegas. Passaram alguns minutos agradáveis conversando, depois foram até a livraria, cuja porta dava para a entrada do salão, gastando mais algum tempo a examinar os livros. Estou impressionado, afirmou Jairo. Nunca pensei que existissem tantas obras espíritas. Ronaldo sorriu. E você ainda não viu nada, meu amigo? Aqui temos uma pequena amostra de títulos porque nossa livraria é pequena. Jairo escolheu alguns livros que lhe tinham sido recomendados por Ronaldo e, em seguida, despediram-se dos companheiros do centro. Por sugestão dos maridos, foram ao restaurante jantar. Estavam com fome e seria oportunidade de continuarem juntos conversando. Era tarde quando se separaram. Marta e Jairo entraram em casa com os pensamentos elevados e com excelente disposição de ânimo. Capítulo 12. Superação do sofrimento. Desse dia em diante, iniciou-se uma nova vida para o casal. Vincularam-se ao centro espírita e passaram a frequentar os cursos oferecidos, aprendendo cada vez mais. Um ano depois, estavam envolvidos com assistência social e participando do trabalho com crianças e jovens na periferia da cidade. Felizes, tinham muitos amigos e vida ativa e movimentada. Lembravam-se sempre do querido filho Carlinhos, sem dúvida, mas já não era com aquela dor e o desespero dos primeiros meses. Sentiam falta do filho, sim. No entanto, tinham a convicção de que ele estava bem, feliz e adaptado à vida na espiritualidade. E, consoante os conhecimentos recebidos, evitavam incomodá-lo com pensamentos negativos. Sabiam que, quando fosse possível, teriam notícias dele. Precisavam ter paciência e esperar. Certo dia, Jairo começou a lembrar mais do que nunca de Carlinhos. Era como se ele estivesse ali na casa com eles. Era uma terça-feira, dia da semana consagrado ao Evangelho no lar. Sentados em torno da mesa após a leitura do texto evangélico, Jairo sentiu muita emoção e comentou com a esposa: Querida, hoje de uma maneira muito forte estou sentindo a presença de Carlinhos aqui entre nós. É como se eu estivesse vendo sentadinho naquela cadeira ali, participando da nossa reunião. Marta, comovida, concordou com ele. Sinto a mesma coisa, Jairo. Tenho certeza de que nosso filho está aqui conosco. Comentaram o texto do Evangelho e depois encerraram com uma prece, agradecendo o amparo do alto e as visitas que porventura tivessem recebido naquela noite, e especialmente a presença do filho querido. Fizeram um lanche ligeiro e se recolheram mais cedo para dormir, continuando a sentir a mesma emoção. Pouco depois, Jairo teve a sensação de ter passado por um sono e estar acordando. Levantou-se, olhou em torno e estranhou ao ver seu corpo deitado adormecido. Viu o livro que estava lendo e que escorregara de suas mãos cair no chão. Ao seu lado na cama, a esposa. Lembrou-se das informações que recebera e entendeu que estava desprendido em espírito, fora do veículo corpóreo. Não teve tempo, porém, de estudar a situação.
Olhou para o lado direito e viu o filho parado, sorridente, se divertindo com a surpresa do pai. Carlinhos, meu filho. Papai, estou aqui, papai. Aproximaram-se e trocaram um longo abraço, cheio de amor e saudade. Meu filho, que alegria! Bem que percebemos sua presença hoje à noite. Como você está? Está ótimo, posso ver, mais crescido, mais bonito até. Nesse instante, Marta, em espírito, aproxima-se também desprendida do corpo surpresa. Entre lágrimas, abraça o filhinho com infinito amor. Meu filho, meu querido filho, quanta saudade, deixe-me ver, você está muito bem. Conversaram carinhosamente, fazem perguntas e o garoto sorri. Estou muito bem mesmo, papai e mamãe. Estudo e aprendo bastante, como vocês. Vovó Efigênia é meu anjo bom e tem me ensinado muito. Fico feliz com o rumo que as coisas tomaram. Vocês não imaginam quanto bem me fez se ligarem à casa espírita. Foi a vovó que se esforçou para que vocês buscassem ajuda com a tia Flora, porque minha situação na espiritualidade era muito difícil. Eu estava sendo atingido pelo sofrimento de vocês. Tive várias recaídas, o que dificultou minha recuperação. Porém, tudo passou, estou bem e vocês também. Isso é o que importa. No átimo, enquanto ouvi o filho falar, pelo pensamento de Jairo passou a ideia de que estava tudo bem, mas se não tivesse levado ao campo, nada teria acontecido e Carlinhos ainda estaria encarnado com eles em casa. Passando a mão pelo braço do pai, Carlinhos considerou, mostrando que identificara o pensamento paterno. Paizinho, não se sinta culpado. Esqueça esses pensamentos porque ninguém teve culpa. O meu tempo tinha chegado ao fim. Eu precisava regressar à verdadeira vida. Por motivos que mais tarde saberemos, eu tinha de passar por isso. Não se sinta culpado, tinha de acontecer. Abraçaram-se novamente, fitando-os com muito amor. Carlinhos afirma como que se despedindo. Papai e mamãe, continuem trabalhando e ajudando aqueles que precisam, especialmente se esforçando para divulgar a necessidade da paz e da fraternidade entre todas as pessoas. Vovó Efigênia contou que nós tivemos problemas em outras existências por incentivar a guerra, a violência. Agora é o momento de reconstruir. Lembrem-se disso. Que Jesus os proteja sempre. Qualquer dia desses eu levarei vocês para ver onde vivo. Até breve. Carlinhos desapareceu com um aceno. Jairo e Marta acordaram no leito, debulhados em lágrimas, experimentando uma alegria intensa e indescritível, como nunca tinham sentido. Olharam um para o outro e perceberam que ambos estavam se recordando de tudo o que tinha acontecido naquela noite memorável. Abraçaram-se e ficaram assim, mergulhados nas lembranças, sem trocar palavras desnecessárias. Na manhã seguinte, despertaram com a recordação clara do encontro com o filho querido, porém não conseguiram reter integralmente o teor da conversa que tiveram. Todavia, Jairo acordou com a convicção de que precisavam fazer alguma coisa para melhorar a sociedade. Durante o café da manhã, comentaram sobre o encontro com Carlinhos, mantendo a mesma alegria e otimismo. Jairo, pensativo, falou para a esposa, Marta: depois de tudo que aprendemos, das circunstâncias em que ocorreu a desencarnação de nosso filho, sinto que precisamos começar a conscientizar as pessoas da necessidade da paz. No íntimo, sinto que este é o desejo de nosso filho. Também penso assim, querido. No fundo, já trabalhamos nesse sentido, quando ajudamos crianças e jovens a vencer os vícios, quando orientamos as famílias a educar seus filhos com base nos preceitos evangélicos. Concordo com você. No entanto, sinto que nossa ação tem de ser mais direcionada por meio de palestras em escolas, em grupos da periferia, em clubes de mães e também aglutinando jovens por meio do esporte, do lazer, da dança, da música e das artes de modo geral. E preciso dar-lhes também uma profissão em que terão a oportunidade de ganhar seu próprio sustento e crescer como pessoa. Estou com a cabeça repleta de ideias. É como se elas surgissem de repente, impulsionando-me para a frente para o trabalho. Será importante criarmos um grupo de apoio para isso. Teremos de contar com a Flora, o Ronaldo e com o pessoal da Casa Espírita. O entusiasmo de Jairo era contagiante. Continuaram conversando. Na espiritualidade, Carlinhos, vovó Efigênia e outros amigos ali estavam satisfeitos e sorridentes. Com os pensamentos elevados ao alto, agradeceram a Deus a nova oportunidade de trabalho que surgia e que seriam as sementes de bênçãos futuras.
diante das adversidades, dos problemas e dos obstáculos que a vida nos apresenta, gerando não raro tristezas, amarguras, dores e sofrimentos acerbos, busquemos o Pai maior, sabendo que Ele deseja sempre o bem de seus filhos, e procuremos analisar e entender o que essa situação significa para o nosso crescimento espiritual. Se acreditamos que Deus é perfeição infinita, não podemos concebê-lo sem a totalidade de seus atributos, ou pelo menos aqueles que já temos condições de identificar, isto é, Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, justo e bom. Se Deus é perfeito, tudo o que Ele faz é correto, está sujeito às leis naturais imutáveis, porque provenientes do Criador. Então, tudo o que acontece se submete à lei de ação e reação que vigora no universo. Cristo ensinou que cada um receberá de acordo com as próprias obras. Plantando, colheremos. As sementes que lançamos à terra do nosso coração produzirão as bênçãos ou os malefícios correspondentes às nossas ações. A doutrina espírita nos ensina que nossas aflições podem ser de duas espécies, relativas à existência atual ou às existências anteriores. Quando não encontramos razões para o nosso sofrimento na vida presente, é porque elas se vinculam à encarnação anterior. Caso contrário, Deus não seria justo. Desse modo, podemos entender a importância do conhecimento espírita, que nos aclara a mente e dilata os horizontes. Compreendemos então a necessidade de observar a lei, admitindo nossos erros e entendendo que somente a reparação poderá nos libertar do sofrimento. Assim, os desafios da existência são oportunidades que o Senhor nos concede para aprendizado e elevação, permitindo-nos também refazer relacionamentos afetivos danificados pela mágoa, pelo rancor ou pelo ódio. Somente a vivência dos postulados cristãos mostrará que, intimamente, já incorporamos os ensinamentos morais evangélicos, e somente estando em paz com nós mesmos é que poderemos auxiliar a sociedade em que vivemos, repassando com nossos exemplos a verdadeira paz e tranquilidade para todos os que convivem conosco, começando no ambiente familiar, pela melhoria das relações com os entes queridos, pelo exercício da paciência, da tolerância e do diálogo amigável, tornando a vida de todos mais agradável e carinhosa, modificando o tônus vibratório do nosso lar e gerando o consequente bem-estar de todo o grupo. Do ambiente doméstico, passaremos a entender e a respeitar os vizinhos, os colegas de trabalho, os transeuntes das ruas, os outros motoristas no trânsito e em todos os lugares onde nós fomos chamados a colaborar, inclusive na casa espírita. Nela nós portaremos como cristãos e espíritas que temos a honra de nos considerar. O exercício da fraternidade, da solidariedade e do amor, como Jesus exemplificou, fará com que o ambiente ao nosso redor se transforme, gerando emanações de luz. As bênçãos se espalharão e, por nosso exemplo, seremos agentes de mudança da sociedade em que vivemos, modificando os grupos dos quais façamos parte e estendendo por meio das nossas vibrações a paz e o amor entre todas as pessoas. Somente assim, nossa sociedade poderá se transformar para melhor e nós viveremos num mundo mais pacífico, fraterno e igualitário. Para que isso ocorra, entretanto, é imprescindível que cada um faça a sua parte. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Assevera Jesus, alertando-nos para a responsabilidade que assumimos perante o conhecimento adquirido e as consequências geradas por nossos pensamentos, palavras e atos. A sabedoria divina tem nos envolvido com bênçãos sem fim, tornando-nos a existência mais fácil, protegendo-nos das dificuldades, aparando-nos os problemas, fortalecendo-nos em momentos de aflição, consolando-nos nas horas de sofrimento. Todavia, essas dádivas têm um preço. Deus nos ajuda para que, por nossa vez, possamos ajudar a outros que necessitam mais. Assim como recebemos, temos de aprender a doar de nós mesmos.
É dessa forma que a humanidade cresce, amadurece e se aperfeiçoa, pelos esforços daqueles que mais têm conhecimento, criatividade, elevação moral e que servem de parâmetros para os que vêm atrás. Por essa razão, em todas as épocas, Deus sempre enviou missionários à Terra, que pudessem servir de modelo à população, ajudando-a na absorção de conceitos mais elevados e proporcionando novos saltos para o progresso. Jesus Cristo foi o mais elevado espírito que veio ao planeta trazer as leis de Deus a benefício da humanidade. Na atualidade, pelas bênçãos da doutrina espírita e das informações dos espíritos superiores que Allan Kardec codificou, possuímos condições de transformar a sociedade. Basta que o desejemos e os esforcemos para isso. Todos nós estamos sendo chamados a colaborar, executando nossa parte e disseminando os valores do Evangelho de Jesus e as importantes revelações que o Consolador prometido trouxe à Terra. Nosso planeta no futuro será um mundo de paz, sem violência, agressividade, maldade, sem miséria, sem doenças, onde cada um se preocupará com o próximo, de modo que nada lhe falte, e onde o amor direcionará nossas atitudes para o bem. Pense nisso. Capítulo 13. Momentos de decisão. Caminhando pelas ruas, Marina observava os edifícios. O local era o pior possível, ruas feias, sujas, construções velhas e prédios pichados caindo aos pedaços. Olhou novamente o pequeno papel amassado que tinha nas mãos e confirmou o endereço. Rua Santa Marta, 225. Por onde passava, porém, não havia nenhuma placa ou indicação com o nome das ruas. Pediu ajuda ao moço que a informou. Siga reto e na terceira travessa vire à direita e já estará na rua que procura. Marina estava tão nervosa que nem se lembrou de agradecer a gentileza do rapaz. Apressou o passo e em 10 minutos estava defronte ao número. Parou. Era um sobrado velho de pintura indefinível. Não havia placa na porta, mas o endereço estava certo, era aquele mesmo. Enchendo-se de coragem, entrou. Na sala escura e abafada, a secretária atendia de má vontade. Mascando os chicletes, aproximou-se do balcão. Sou Marina Sintra e tenho hora marcada com o Dr. Adelmo. Todas aqui têm a mesma hora marcada, moça. O atendimento é pela ordem de chegada. Quanto devo pagar? A atendente disse o valor, que Marina não discutiu. Qualquer que fosse o preço, ela pagaria. Estava preparada. Há muita demora? Isso importa? Vai demorar sim, sente-se e espere. A próxima. Diante do pouco caso da arrogância da secretária, Marina achou melhor não dizer mais nada. Procurou um lugar vago e sentou-se, apesar da repugnância que lhe causou o sofá sujo, mal cheiroso e esburacado. Sempre tinha primado pela limpeza e aquele lugar deixava horrorizada. Olhou em torno. Contou mentalmente. 6 mulheres aguardavam naquela sala, fora ela. Todas eram jovens. 2 mal tinham entrado na adolescência. Só então se deu conta de que em todos os olhares havia o mesmo desespero, o mesmo medo, a mesma ansiedade. Entendeu perfeitamente a intenção da secretária quando disse: "E isso importa?" Ela não ignorava que cada uma das infelizes que estava ali tinha urgência em resolver seu problema e não sairia sem solucioná-lo. Pegou os restos de uma antiga revista de páginas desfolhadas e tentou fixar-se na leitura, já que teria de esperar. A sala não tinha ventilação e o calor era insuportável. Com a revista nas mãos, o pensamento vagava sem rumo e não conseguia fixar-se na leitura. Com extrema dificuldade, havia se decidido pela interrupção da gravidez. Não tinha saída. O rapaz com que ela estava se relacionando assim que soube da novidade desapareceu. Seus pais jamais admitiriam uma filha em casa com um bebê sem pai dependente deles. Marina era de uma família muito pobre e cada um cuidava de si. 4 pessoas trabalhavam, a mãe empregada doméstica, o pai ajudante de pedreiro e os 2 irmãos, que nunca quiseram estudar, e na falta de coisa melhor, iam para a roça como boias frias, isso quando havia serviço. E mesmo com todos trabalhando, a renda familiar era insignificante, pois recebiam uma miséria no final do mês. Sendo a caçula e mimada pelos demais, só ela havia estudado, o que a colocava num nível diferente dentro da família. Seus amigos eram todos da classe média e talvez essa fosse a causa de seus problemas. Para poder sair com os colegas e frequentar lugares melhores, tivera de se virar.
Todos diziam que ela era bonita, elegante, atraente e resolveu tirar partido disso. Se Deus havia lhe dado aquele corpo bem feito e aquele rosto bonito, era deles que iria tirar seu sustento. Passou a trabalhar então como garota de programa, procurando manter o máximo sigilo. Ninguém poderia desconfiar. Na cidade grande, onde ninguém se conhecia, isso era coisa fácil, e ela era cuidadosa em ficar sempre bem distante do bairro pobre onde morava. Desde que tinha entrado nessa vida dupla, sempre soube se cuidar e nunca tivera problemas. No entanto, quando apareceu Adriano, rapaz charmoso e simpático, deixou-se envolver sentimentalmente e descuidou-se. Estavam juntos havia 4 meses quando percebeu que estava grávida. O que fazer? Tentou falar com o namorado, mas ele nem quis saber. Ficou irritado e alegou com frieza. Como pode afirmar que esse filho é meu, Marina? Pode ser de qualquer outro. Sentiu profunda mágoa e humilhação. Desde que eles estavam juntos, ela só fora dele, de ninguém mais. Pensava que Adriano a amasse, porém percebia tarde demais que ele apenas tinha se aproveitado dela. E a família? Como contar aos pais que estava grávida, justo ela que só estudava, porque os pais e os irmãos tinham se matado de trabalhar para dar melhores condições de vida. O bebê seria mais uma boca para alimentar naquela casa. Além disso, seus irmãos eram bons, mas violentos. Se soubessem, lhe dariam uma grande surra e não descansariam enquanto não acabassem com Adriano. E ela, como manter seu padrão de vida, como comprar as roupas, os sapatos, os produtos de maquiagem que estava habituada a ter. Sempre que chegava com algo novo em casa, alegava ser presente de amigas ricas, e todos na família acreditavam. Marina respirou fundo. Diante desses pensamentos, um suspiro abafado saiu-lhe do peito opresso. Lembrou-se da vida que se acostumara a levar. Bons restaurantes, lanchonetes finas, comida e bebida da melhor. Tudo isso fatalmente acabaria, caso essa gravidez prosseguisse e ela se habituara a viver assim. Não podia permitir. Pensou bastante e decidiu. Faria o aborto. Para isso, começou a buscar informações com as colegas de ofício e descobriu esse endereço onde estava agora. Por mais alguns dias prosseguiu aceitando convites para programas e juntou uma boa quantia que iria precisar, tanto para pagar o serviço quanto para sua recuperação, remédios e etc. Preparou tudo. Depois que marcou hora no médico, avisou a família de que havia sido convidada por Natália, uma amiga, para um passeio. Iriam para uma fazenda, distante uns 50 quilômetros da cidade. Que não se preocupassem, ela ficaria bem. Iriam acompanhadas pelos pais de Natália. E como se tratasse de um final de semana prolongado, só voltariam na segunda-feira. Depois reservou vaga numa pensão em bairro distante para não ser reconhecida e deixou tudo certo, pagando adiantado. Na véspera da pretensa viagem, arrumou sua bagagem, uma mochila pequena na qual colocou algumas peças de roupas e no dia seguinte despediu-se dos pais e dos irmãos, ouvindo 1000 recomendações. Saiu de casa levando tudo. Dirigiu-se primeiramente à pensão, deixando a mochila no quarto. Depois foi para a clínica médica, cujo endereço tinha em mãos. E agora ali estava, aguardando a sua vez, observando o movimento. Estranhou que as pacientes entravam, mas não saíam pela mesma porta. Deduziu que deveria ter uma outra saída dando para a rua. Ao seu lado, uma mocinha que deveria ter no máximo 13 anos mostrava-se apavorada. Extremamente agitada e nervosa, esfregava as mãos. Vez por outra, enxugava discretamente uma lágrima. Marina se condoeu da situação da menina e puxou conversa com ela. Como demora, não é? Você está com medo? A menina balançou a cabeça afirmativamente. Como é seu nome, Vanessa? Lindo nome, Vanessa. O meu é Marina. Quer conversar comigo? Talvez desabafar lhe faça bem. A menina, de cabeça baixa, contou que seu padrasto abusava sexualmente dela todos os dias. Horrorizada, Marina indagou. E sua mãe sabe? Não, nunca contei a ela. Por que, Vanessa? Ela é a única pessoa que pode ajudá-la. Minha mãe gosta muito desse homem e ele ameaçou me dizendo que se contasse, ele jogaria a culpa sobre mim. E agora que engravidei, ele me deu dinheiro para fazer o aborto. Não quer que minha mãe perceba. Afinal, ela que trabalha e sustenta a casa. Ele é um malandro que só vive pelos bares. Marina estava perplexa. Notou que existiam problemas piores do que os seus. Vanessa parou de falar, continuando de cabeça baixa.
Marina sentiu vontade de animá-la, de dar-lhe algum consolo, mas não sabia o que dizer. Afinal, ela também estava em situação semelhante. Naquele instante, Marina sentiu vontade de pensar em Deus, pedindo ajuda para aquela menina, quase uma criança que estava ali apavorada, sem ninguém da família para socorrê-la. A emissão de seu pensamento foi suficiente para que nós da espiritualidade, alertados para o que estava acontecendo, pudéssemos agir, procurando evitar um mal maior, isto é, que os crimes se perpetrassem naquela casa. Aproximamo-nos, envolvendo Marina em emanações benéficas e tranquilizantes, para que mantivesse a serenidade e a confiança em Deus. Ato contínuo, sugerimos que ela saísse da sala sufocante para respirar o ar puro lá fora, e ela o fez, convidando Vanessa a acompanhá-la. Marina e a companheira estavam havia cerca de 15 minutos na calçada conversando, quando chamamos sua atenção para uma das pacientes que saía por uma porta secundária, que dava para o quintal da casa. A adolescente tinha um aspecto abatido e lágrimas desciam pelo seu rosto. Amparada por uma mulher de branco, mal conseguia caminhar, praticamente sendo arrastada para um carro que aguardava ali perto. Da cintura para baixo, especialmente na região das coxas, suas roupas estavam sujas de sangue. Certamente estava tendo uma hemorragia. Ao ver as duas moças na calçada, a paciente lançou um olhar aflito, mas cheio de compaixão, como se dissesse: "Não façam isso que eu fiz, vejam como estou." Marina tentou aproximar-se dela, mas a mulher de branco, sua acompanhante, não deixou, dizendo com voz ríspida, mas não isenta de preocupação: "Deixe-na. Ela precisa ir embora imediatamente." Marina trocou um olhar com Vanessa. Com certeza algo dera errado. A moça corria risco de morte, sem dúvida. Naquele instante, envolvidas por nós, ambas sentaram-se no meio-fio e puseram-se a conversar. Não queriam arriscar a vida, não valia a pena. Mas o que fazer? Marina, mais velha e mais experiente, rapidamente, amparada pela nossa equipe que a intuía, decidiu: "Vanessa, nós não vamos fazer o aborto. Esse lugar é um açougue." "Também sinto isso, e agora?" "Quanto a você, não sei, mas eu não posso voltar para casa grávida. E além disso, todo o dinheiro que eu tinha usei para pagar esse serviço." "Resolveremos isso depois. Agora venha comigo, já sei o que fazer." Entraram e se aproximaram do balcão. Marina, resoluta e fortalecida pela nossa presença, ordenou à secretária: "Devolva nosso dinheiro. Não desejamos mais o atendimento." Com ar arrogante, a secretária retrucou: "Impossível, já pagaram? Se não quiserem o serviço, é problema de vocês, mas não posso devolver o dinheiro. Tenho ordens expressas do doutor." Marina agarrou o braço da antipática atendente e ameaçou: "Devolva nosso dinheiro ou chamo a polícia." Tenho certeza de que os policiais ficarão muito satisfeitos ao descobrir esta pocilga. Escolha, e rápido, porque não temos tempo a perder." Ao ouvir falar na polícia, a arrogante atendente pôs-se a tremer de medo. Abriu a gaveta, pegou o dinheiro e entregou nas mãos de ambas. "Calma, está bem, está bem. Não precisa brigar, pode levar, está tudo aqui." Vanessa e Marina saíram da clínica de cabeça erguida. Antes, porém, Marina ainda virou-se para as pacientes que aguardavam e alertou: "Acho melhor vocês não entrarem nesse consultório. Há pouco saiu daqui uma paciente muito mal. Esse lugar não é uma clínica, é um matadouro." Mas as mulheres que ali estavam já conheciam a clínica e os serviços oferecidos, e mesmo arriscando a vida, preferiram permanecer. Algo decepcionada, Marina fez um gesto largo com os braços, olhando para sua companheira como se dissesse: "Bem, tentamos." Depois, voltando-se para as demais, desejou: "Boa sorte." Fora da clínica, andaram apressadas. Desejando colocar a máxima distância entre elas e aquele lugar horrível, ao chegar a uma praça, sentaram-se num banco para descansar um pouco. Estavam ofegantes. Vanessa, preocupada, perguntou: "E agora, Marina? Conseguimos evitar o pior e temos nosso dinheiro de volta, mas o que faremos? Nosso problema continua." A outra, mais tranquila, que intuitivamente sabia o que fazer, afirmou: "Não se inquiete, Vanessa. Como você disse, agora temos o dinheiro que iria para os bolsos daquele médico. Venha comigo, sei para onde podemos ir." Pegaram um ônibus e em meia hora estavam na pensão. Marina pagou outra vaga para Vanessa e ficaram no mesmo quarto. "Você mora aqui, Marina?" "Não, claro que não. Aluguei este cômodo para poder me recuperar após o serviço. Minha família pensa que estou viajando com uma amiga." Estavam cansadas e deitaram para repousar.
uma ao lado da outra. Enquanto descansavam, aproveitavam para conversar. Marina contou a Vanessa sua história. Quando terminou, a outra suspirou. Gostaria de estar no seu lugar. Você pelo menos tem pais que a amam, irmãos. Se eu tivesse irmãos como você, nada disso teria me acontecido, Marina. Talvez não, Vanessa. Porém, você tem mãe e ela deve amá-la muito. Acho que deveria ter confiado mais em sua mãe e contado os abusos que tem sofrido. Pode ser. Não sei o que vai ser da minha vida agora. Fique calma. Tenho a íntima convicção de que tudo vai dar certo, pode crer. Invejo você, Marina. Parece tão segura de si, tão resolvida, enfrenta tudo. Marina levantou um pouco o corpo para olhar a outra. Você se engana, Vanessa. Sempre fui insegura. Também estou surpresa com meu comportamento. De repente sinto-me forte, confiante e amparada, como se soubesse o que devo fazer. Fala sério. E quando houve essa mudança? Marina pensou um pouco, puxando pela memória. Interessante. Parece que foi quando fiquei preocupada com você que estava ao meu lado, aflita e nervosa. Senti imensa compaixão por você e enorme desejo de ajudá-la. Até pensei em Deus, coisa que raramente faço, pedindo que a amparasse. Verdade. E depois? Depois as ideias começaram a vir à minha cabeça. Até a vontade de sair da sala parece que foi sugerida por alguém. Ouvi a voz suave de um rapaz e obedeci. Não é estranho? É estranho e providencial. Não fosse isso, e ainda estaríamos lá naquele chiqueiro. Mas já ouvi falar dessas coisas. Tenho uma tia que é espírita, e ela vê e ouve as almas daqueles que já morreram. Acho que é isso que aconteceu com você. Ela diz que todo pensamento bom encontra ressonância na espiritualidade, e nossa prece é atendida por amigos espirituais, pelo anjo da guarda, pelo santo da nossa preferência, enfim, por quem puder atender. Creio que foi isso que aconteceu com você. Preocupando-se comigo, você deu oportunidade para que amigos do além ajudassem a mim e a você. É mesmo, faz sentido. Continuaram conversando até que, aos poucos, um sono benéfico passou a envolvê-las. Havia sido um dia difícil e precisavam repor as energias. Capítulo 14. Nuvens que se dissolvem. Marina e Vanessa estavam tão cansadas que dormiram a tarde toda. Despertaram ao cair da noite e, após tomarem um banho já refeitas, foram jantar. A refeição não era lá essas coisas, mas comeram com vontade. Estavam famintas. Depois voltaram para o quarto e retomaram o diálogo. Imprescindível decidir o que fazer, como Marina tivesse tempo, uma vez que para todos os efeitos estava viajando. O mais urgente era resolver o problema de Vanessa. Após refletir um pouco, Marina perguntou: Vanessa, você tem alguém que possa confiar? Uma pessoa com quem poderia contar no momento de dificuldade? A outra pensou um pouco e respondeu: tenho uma tia, irmã de minha mãe, com quem sempre me dei muito bem. Acho que posso confiar nela. Por quê? Ótimo. E se falássemos com ela? Contar da minha gravidez, nem pensar. Retrucou a outra taxativa. Vanessa, nós temos de começar de algum ponto. Acho que ela precisa saber não apenas a respeito da gravidez, mas sobre toda a sua história. Vanessa ficou pensativa por alguns instantes, depois considerou. O fato é que a minha mãe a ouve muito. Talvez você tenha razão, pode dar certo. Além disso, talvez seja a minha única opção. Muito bem. Você sabe o número do telefone dela? Sei. Então o que estamos esperando? Vamos telefonar para sua tia. Tem o orelhão logo ali na esquina. Rapidamente saíram da pensão e se dirigiram ao telefone público. Vanessa discou e logo uma voz de mulher atendeu. Oi, tia Amélia, a Vanessa. Olá, querida, estou com saudades, como vai? A garota titubeou um pouco, escolhendo as palavras para responder. Não muito bem. Preciso falar com a senhora o mais rápido possível. Ótimo. Estava mesmo pensando em ir amanhã à sua casa. Não, tia Amélia. Em casa não. Encontre-me na... Marina pensou rápido e assoprou o nome de uma lanchonete conhecida. Encontre-me na lanchonete Recanto, no centro da cidade. Sabe onde fica? Sei quando. Amanhã cedo às 9 horas, pode ser? Sem dúvida. Mas aconteceu alguma coisa? Amanhã conversaremos, tia Amélia. Posso pedir-lhe mais um favor? Claro, querida, pode dizer o que deseja. Que não conte a ninguém que falou comigo, nem a mamãe. Nem a sua mãe? Indagou preocupada. Especialmente a ela, respondeu a sobrinha com firmeza. Está bem, fique tranquila, Vanessa. Ninguém ficará sabendo. Obrigada.
Sabia que poderia contar com a senhora. Um beijo, tia Amélia, até amanhã. No dia seguinte, as novas amigas tomaram café e se dirigiram até o ponto de ônibus. Vanessa estranhou o fato de Marina ter marcado o encontro tão longe de onde estavam hospedadas, mas a outra, mais viva, explicou. Por enquanto é bom ninguém saber onde estamos. E se sua tia não quiser nos ajudar e contar onde você está, prevenir é melhor. Você não a conhece e não confia nela, mas verá que está errada. Minha tia é muito boa. Se ela prometeu que não contaria a ninguém, não contará. Bem, nunca se sabe, afinal ela e sua mãe são irmãs. Chegaram mais cedo ao local combinado. Acomodaram-se e pediram um pingado. A lanchonete estava quase deserta àquele horário. 10 minutos depois, Amélia chegou. Era uma simpática senhora de uns 50 anos, bem vestida e fisionomia afável. Aproximou-se da mesa sorridente, espalhando o delicioso perfume de flores. Como vai, Vanessa? Apesar de tudo, vou bem, tia Amélia. Esta é Marina, uma amiga. Aquele apesar de tudo preocupou ainda mais a recém-chegada. Trocaram cumprimentos e se acomodaram. Após pedir um café, Amélia perguntou: Estou curiosa, Vanessa, o que está acontecendo? Por que quis conversar comigo longe de sua casa? Algo temerosa, gaguejando, Vanessa começou a falar. Tia Amélia, eu não dormi em casa esta noite. Eu sei, sua mãe me telefonou aflita. Queria saber se você estava em minha casa. A senhora contou que falou comigo? Indagou a menina trêmula. Não, claro que não. Como percebi sua voz bastante tensa ao telefone, deduzi que tinha acontecido alguma coisa e não disse nada, aguardando nossa conversa de hoje. Mas agora é preciso saber o que houve. Você e sua mãe brigaram? Não brigamos. Vou explicar tudo, tia Amélia. É uma longa história. Fez uma pausa, respirou fundo e, ganhando coragem, começou a falar. Desde que aquele homem entrou em nossa casa, tudo mudou. A senhora sabe como minha mãe é louca por ele. Não admite que se diga nada contra aquele safado. Estou numa situação muito difícil. Quero abrir meu coração, porém nem sei como lhe dizer. Nesse ponto, ela começou a chorar e não conseguiu continuar. Marina resolveu a situação tomando a dianteira. A verdade, dona Amélia, é que Vanessa tem sofrido muito. Vou direto ao ponto. O padrasto tem abusado dela sexualmente todos os dias. Não é possível, exclamou a senhora com olhos arregalados, perplexa. Contudo, é a mais pura verdade. E tanto é possível que ele engravidou Vanessa. Atônita, a tia olhou para a sobrinha, incapaz de acreditar naquela monstruosidade, enquanto uma palidez marmórea invadia-lhe o rosto. Vanessa, você está grávida? A garota recomeçou a chorar, concordando com o gesto de cabeça, e Marina prosseguiu. E tem mais. Quando Vanessa falou ao padrasto sobre o problema, ele deu-lhe dinheiro para fazer um aborto. Mas vou lhe contar tudo. Diante da estarrecida senhora, Marina relatou o encontro que teve com Vanessa na clínica e falou sobre a decisão de ambas de não se submeterem ao atendimento daquele médico. Quando terminou, Amélia estava ainda mais perplexa. Todavia precisava de uma confirmação desses absurdos da boca da própria sobrinha. Tudo isso é verdade, Vanessa. E sua mãe, por que não lhe contou? Levantando a cabeça, a garota limpou as lágrimas e explicou com expressão de profunda tristeza. A senhora conhece mamãe melhor do que ninguém, tia Amélia. Sabe como ela é. Em relação àquele homem, mamãe é completamente cega, surda e muda. Todas as vezes que tentei fazê-la enxergar o comportamento dele foi em vão, não me deu crédito. Além disso, João ameaçou dizer à minha mãe que era eu que dava em cima dele. Ele tem uma arma e ameaçou até me matar se eu abrisse a boca. Que absurdo! O que pretende fazer agora, Vanessa? Não sei, tia Amélia. Achei que a senhora talvez pudesse de alguma forma me ajudar a resolver. Amélia, já readquirindo o controle das emoções, tirou da bolsa um lencinho de papel e entregou à sobrinha, levada às lágrimas. Depois, assumindo o lado prático, perguntou: Bem, onde você dormiu essa noite, Vanessa? Numa pensão junto com Marina. A senhora pensou um pouco e depois disse: A primeira providência será levá-la para minha casa. Depois decidiremos o que fazer. Chamarei sua mãe e conversaremos. Ela me escuta e me respeita, e essa hora isso é fundamental. Lançando o olhar para Marina, a mocinha considerou. A senhora tem razão, tia Amélia, no entanto, ficaria mais tranquila se encontrasse minha mãe num lugar neutro. Tenho medo de que ela não aceite a realidade e conte para o marido.
Ele me mataria se soubesse que abria a boca, como me ameaçou várias vezes. Se minha mãe o colocar para fora de casa e ele perder as mordomias que tem, com certeza me matará. Eu acredito, porque aquele homem é capaz de tudo. Quanto a isso, você tem razão, Vanessa. Também tenho certeza de que João não quer perder essas facilidades. Afinal, ficar o dia todo inteiro em casa sem trabalhar, ser sustentado pela mulher e ainda abusar da filha, não é para qualquer um. Porém, acho que você se engana, Vanessa, em relação à sua mãe. Ela adora você e, se souber de tudo, a protegerá. Fique certa disso. Ponho minha mão no fogo por ela. Está bem, então, vamos fazer o que a senhora sugeriu, tia Amélia. Marque com minha mãe um encontro para hoje à tarde na sua casa e conversaremos. Só faço uma exigência. Qual é? Que Marina venha conosco. A presença dela é muito importante para mim, tia Amélia. Ela tem me ajudado bastante e sinto-me segura com ela ao meu lado, apesar de só a ter conhecido ontem e em circunstâncias tão difíceis. Marina ficou emocionada. Não imaginou que Vanessa se tivesse ligado tanto a ela a ponto de sentir-se segura ao seu lado. Abraçou a amiga e considerou. Agradeço suas palavras, Vanessa, mas não sou tão segura como você pensa. E também tenho um problema para resolver, lembra-se? Amélia olhou a outra e, penalizada mentalmente, considerou que Marina teria apenas alguns anos a mais que sua sobrinha. Também era uma adolescente com o mesmo grande problema nas mãos. No carro, a caminho de casa, Amélia delicadamente indagou. E você, Marina, como é sua história? A jovem relatou por alto, falando apenas do namorado que tinha desaparecido ao saber da gravidez e da família, a qual não tinha coragem de contar a verdade. Amélia pensou um pouco, em seguida considerou com voz serena. Compreendo que vocês estejam apavoradas diante da situação. Na posição de vocês, eu igualmente estaria. No entanto, acredito também que tanto Vanessa quanto você, Marina, estão subestimando o amor de seus pais. Pensem nisso. Chegaram. A casa era simples e acolhedora, cheia de plantas e de árvores. Amélia explicou a Marina que morava sozinha, desde que o marido faleceu. Não tiveram filhos e a sobrinha, na verdade, era a filha que sempre sonhara ter. O ambiente da casa foi um bálsamo para as moças. A decoração, a música suave que tocava, invadindo todos os ambientes, e um agradável odor de incenso que se espalhava no ar. Tudo transpirava serenidade e bem-estar. Depois de instalar as jovens num quarto agradável e aconchegante, Amélia telefonou para a irmã. A voz do outro lado da linha soou desesperada pela ausência da filha. Neide, fique tranquila, Vanessa está bem. Venha tomar um café comigo à tarde e conversaremos. A mãe de Vanessa, mais aliviada, prometeu que iria. Depois do almoço simples, mas muito apetitoso, Amélia sugeriu fazerem um bolo para esperar Neide, a mãe de Vanessa. Alegremente, as três ficaram na cozinha preparando o lanche. Quando Neide chegou, sentiu um cheiro agradável de bolo recém-assado. Era uma mulher de tez clara, cabelos e olhos castanhos, miúda, magra, de traços regulares bem parecidos com os de Vanessa, os gestos nervosos e mãos trêmulas. Recebida com alegria pela dona da casa, a irmã nem tinha colocado os pés dentro da porta e já perguntava. Amélia, então, tem notícias de minha filha? Sei que tem. Estou quase louca sem saber o que fazer. Não me deixe nessa agonia. Nem dormi a noite passada preocupada com minha filha. Abraçando a recém-chegada, que falava sem parar, Amélia tranquilizou-a. Acalme-se, Neide. Vanessa está aqui comigo. Ao ouvir falar do seu nome, Vanessa entrou na sala. Ao vê-la, Neide correu ao seu encontro. Vanessa, minha filha, por que fez isso com sua mãe? Desaparecer sem deixar recado, sem uma palavra, nada. A mocinha, tímida por natureza, estava trêmula diante da mãe e não conseguia abrir a boca. Amélia, notando o constrangimento da sobrinha, interferiu. Neide, sente-se. Temos muito o que conversar. Você ficará sabendo de tudo. Tudo? Tudo o que? O que aconteceu? Falem de uma vez. Não estão vendo o meu estado, como estou nervosa? E essa moça aí, quem é? Indagou com rispidez. Amélia abraçou a irmã, conduzindo ao sofá como se fosse uma criança. Depois apresentou. Marina é uma amiga de Vanessa. Agora acalme-se, Neide. Tenha paciência, já vamos conversar. Em seguida, virando-se para a sobrinha, notou-lhe os olhos arregalados de medo e condoeu-se do seu estado. Vanessa, querida, melhor você aguardar lá dentro com Marina enquanto falo com sua mãe, está bem? Vanessa concordou imediatamente.
aliviada e agradecida. Não queria mesmo enfrentar a mãe. Preferia que a tia contasse tudo para ela. Depois que as jovens saíram, Amélia começou a falar. Neide, existe muita coisa que está acontecendo debaixo de seu nariz e que você ignora. Pode falar, estou ouvindo. Tem a ver com seu marido. Neide quase deu um pulo assustada. João? O que João tem a ver com isso? Tudo. Vou lhe contar. Procurando elevar o pensamento ao alto para obter ajuda, Amélia começou a falar, medindo bem as palavras. Quando terminou, Neide estava lívida, trêmula da cabeça aos pés e em lágrimas. Não acredito. Como soube de tudo isso, murmurou. Vanessa me contou. Porque ela não disse nada a mim que sou sua mãe. Por motivos óbvios, Neide. Você acabou de dizer que não acredita. A verdade é que sua filha é uma criança ainda e está apavorada. Temo de procurar ajudá-la da melhor maneira possível, especialmente você que é mãe. Se isso é verdade, como foi acontecer debaixo do meu teto sem que eu percebesse, minha irmã? Não é possível. Amélia pensou um pouco e lentamente ponderou. A paixão que tem por seu marido deixou-a cega, Neide. Confiou demais nesse homem. Saía para trabalhar deixando sua filha desamparada nas mãos de alguém que não conhece realmente. E ele, criatura sem princípios morais, não teve dúvidas em abusar da sua confiança. Não pode ser. Isso só pode ser mentira. Quero falar com ela. Ouvir da sua boca a confirmação dessa história sórdida. Vou chamá-la, mas acalme-se. Veja bem o que vai lhe dizer. Lembre-se de que ela é a vítima, alertou a irmã. Amélia saiu por alguns instantes, voltando com Vanessa e Marina. Neide, descontrolada, olhou para a filha com expressão grave, depois para Marina sem conter a irritação e perguntou à irmã com arrogância. Temos que falar de coisas tão íntimas diante de uma estranha? Vanessa, tomando as dores da amiga, retrucou incisiva. Essa estranha, como a senhora diz, mamãe, foi a única pessoa que me amparou quando mais precisei. Ela fica. Tudo bem. Creio que hoje devo beber o cálice da amargura até o fim. Fez uma pausa e, olhando a filha nos olhos, indagou. É verdade o que a sua tia me contou, Vanessa? Sim, mamãe. A mais pura verdade. Porque nunca me disse nada? Mamãe, eu creio que está enganada ou esquecida. Por várias vezes tentei abrir-lhe os olhos, mas a senhora não quis me ouvir. É verdade que está grávida e que ia fazer o aborto? Sim, é verdade. Onde arrumou o dinheiro? Essas coisas custam caro. Você roubou de minha bolsa como fez tantas outras vezes? Ao ouvir palavras tão duras, Vanessa teve que se controlar para não chorar. Embora tivesse os olhos úmidos, ergueu a cabeça, com altivez e dignidade respondeu. Engana-se novamente. Apesar de ser minha mãe, a senhora não me conhece. Se me julga capaz de um ato como esse. Quem rouba da senhora não sou eu, é seu marido. Foi ele que me deu o dinheiro necessário para pagar o médico e fazer o aborto. Como foi ele também que me passou o endereço da clínica, uma vez que eu desconhecia completamente a existência destes lugares. A prova está aqui. A mocinha tirou do bolso da calça jeans um papel onde havia um endereço, escrito pelo punho de João. Neide, vendo a caligrafia tão conhecida do marido, baixou a cabeça arrasada, chorando copiosamente. Naquele momento, compreendeu a imensidão de seu erro, trazendo para dentro do próprio lar um homem desconhecido por quem tinha se apaixonado perdidamente. Com voz entrecortada, conversou em voz baixa. Reconheço que errei muito. Sabia que aquele miserável não me era fiel. Várias vezes eu tive a prova de que ele mantinha relacionamento com mulheres do nosso bairro, vizinhas até, mas sempre lhe perdoei. Todavia jamais o julguei capaz de abusar da minha própria filha, aquela que lhe afirmava amar e considerar como sua filha também. Nessa altura, todas tinham os olhos úmidos, afinal, Neide levantou o olhar para Vanessa implorando. Minha filha, você pode me perdoar. A garota aproximou-se da mãe, ajoelhando-se ao seu lado e abraçando-a com emoção. Perdoo, mamãe, perdoo. A senhora desconhecia meu sofrimento. Vamos começar uma nova vida, só eu e a senhora, promete? Prometo, minha querida. Mas o que vou fazer agora? Você, minha filha, que criei com tanto amor, está esperando o filho de um celerado. Como posso suportar? Talvez seja melhor fazer o aborto mesmo, murmurou mais para si mesma. Nesse momento, Amélia interferiu. Não, Manda. Não podemos consertar um erro cometendo outro maior ainda. Quando o óvulo é fecundado, uma nova vida começa a surgir e um espírito vem habitar aquele corpo em formação. O aborto é crime
perante as leis dos homens e perante as leis divinas. A criança não tem culpa pelo acontecido e merece nascer. E quanto ao João, o que vou fazer com esse miserável? Ele não aceitará sair de casa sem criar problemas. Seja firme, Neide. Coloque-o diante da enormidade do crime que ele praticou e expulse-o de seu lar, uma vez que a casa é sua. Se insistir em ficar ou criar dificuldades, ameace chamar a polícia. Creio que ele desaparecerá, mesmo porque penso até que João já é procurado pela polícia. A informação que ele tinha sobre essa clínica abortiva e o endereço pronto à mão indicam que já fez uso desse expediente. Talvez outros pais estejam atrás dele pelo mesmo motivo, outras mulheres por terem sido enganadas. Neide balançou a cabeça concordando. Amélia, como eu pude ser tão cega, deixar minha filha à mercê daquele infame. Não me conformo. Amélia ponderou com tranquilidade. Minha irmã, agora é hora de reconstrução. Não pense mais no que passou. Sua filha precisa de atenções e cuidados que só você pode lhe dar. Vamos ajudar a nossa querida Vanessa a superar essa etapa e tenho certeza, o bebê será uma bênção em nossa vida. Tem razão, Amélia. Bem, agora vou para casa. Preciso acertar as contas com o João o mais rápido possível. Vanessa ficará com você. Sim, minha irmã. Antes, porém, vamos fazer uma oração agradecendo a Jesus a ajuda que recebemos hoje, que permitiu esclarecer tudo da melhor maneira. Fecharam os olhos e acompanharam mentalmente a prece singela, mas cheia de emoção, que Amélia proferiu e da qual nós da espiritualidade participamos comovidos. Ao término, todas estavam sentindo grande bem-estar. Depois Vanessa lembrou: mamãe, antes que vá embora, vamos tomar um chá com bolo que preparamos com muito carinho para recebê-la. Tomaram lanche e o clima se desanuviou por completo. Mais tarde, Neide despediu-se da irmã, da filha, abraçando-a mais uma vez e de Marina, agora em clima mais cordial, agradecendo tudo que ela tinha feito por Vanessa até aquele momento. Ao abraçar a irmã, Amélia sugeriu: vá com calma e em paz, Neide. Prepare-se para conversar com João, eleve o pensamento em prece pedindo ajuda e terá o equilíbrio necessário para enfrentar essa situação tão espinhosa. Tenho certeza de que tudo vai se resolver bem com o amparo de Deus. Depois que Neide saiu, elas trocaram um olhar satisfeito pelo resultado do encontro. Amélia sorridente considerou: não disse que precisávamos confiar mais nas pessoas? Graças a Deus conseguimos dissolver as nuvens que se acumulavam sobre Vanessa, ao mesmo tempo resolvendo o problema da gravidez e da presença do famigerado João em sua vida. Fez uma pausa, fitou com carinho a outra e afirmou: agora, Marina, nós temos de pensar no seu caso.